Antes de falar a respeito do retorno de Yogananda à Índia, de seu reencontro com seu grande mestre Swami Sri Yukteswar, gostaria de narrar mais alguns episódios e depoimentos a respeito de sua vida na América e de uma experiência em Samadhi quando ainda era um discípulo de Sri Yukteswar, ainda jovem. É dito que, certa vez, o recém-chegado Swami Yogananda aos Estados Unidos foi abordado por 3 assaltantes que o confundiram com um Marajá da Índia, talvez por causa do turbante que usava. Os homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Yogananda disse: "O que vocês desejam? Dinheiro? Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, dou a vocês." Estendendo as mãos, abençoou-os. Os assaltantes baixaram as armas, entreolharam-se e disseram: "Ele é grande", não podendo assaltá-lo. Provavelmente, a intenção maligna daqueles homens foi transmutada pela paz, a paz que irradiava do Mestre. Claro que isso não pode ser feito por qualquer homem, não por um homem comum. O ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos, o Dr. Binay Rajan Sen, afirmou a respeito de seu primeiro encontro com Yogananda: "A experiência de meu encontro com Paramahansa Yogananda está gravada em minha memória como um dos acontecimentos inesquecíveis de minha vida. Quando olhei para seu rosto, meus olhos foram quase cegados por um esplendor, uma luz de espiritualidade que literalmente dele se irradiava. Sua infinita suavidade e sua encantadora gentileza envolveram-me como um cálido raio de sol. Pude ver que sua compreensão interior ia até o mais mundano dos problemas, apesar de ser ele um homem do espírito. Nele encontrei um verdadeiro embaixador da Índia, sendo portador e divulgador da essência da antiga sabedoria indiana no mundo." Sri Dayamata, mãe de compaixão, sucessora espiritual de Yogananda de 1955 a 2010, relembrou no prefácio da autobiografia de um yogi como era acompanhar o mestre enquanto ele escrevia o clássico mundial. Ela escreveu: "Que preciosas lembranças!" Conforme escreveu, ele revivia interiormente as sagradas experiências que registrava. Seu propósito divino era compartilhar a alegria e as revelações encontradas na companhia de santos e de grandes mestres e na própria percepção pessoal do divino. Com frequência fazia uma pausa, com o olhar elevado e o corpo imóvel, arrebatado no estado de profunda comunhão com Deus, denominado Samadhi. O aposento inteiro enchia-se com uma aura de amor divino tremendamente poderosa. Para nós, discípulos, o simples fato de estarmos presentes nestas horas significava a elevação a um estado superior de consciência. Finalmente, em 1945, chegou o jubiloso dia do término do livro. Paramahansaji escreveu as palavras finais: "Senhor, tu deste a este monge uma grande família." Então, pousou a caneta na mesa e exclamou alegremente: "Tudo pronto, terminei. Este livro mudará a vida de milhões de pessoas. Será o meu mensageiro quando não estiver mais aqui." Lemos na autobiografia de um yogi, no capítulo 14,
uma experiência em Samadhi, quando Yogananda ainda era o jovem Mukunda, discípulo de Swami Sri Yukteswar. Ele narrou: algumas manhãs depois, entrei na sala de estar do mestre, referindo-se a Sri Yukteswar, vazia então. Eu planejara meditar, mas o louvável propósito não foi compartilhado por meus pensamentos desobedientes. Eles se dispersavam como pássaros diante do caçador. Mukunda! A voz de Sri Yukteswar soou de uma varanda distante. Sentei-me tão rebelde quanto meus pensamentos. O mestre sempre me diz para meditar. Murmurei para mim mesmo. Ele não deveria me perturbar, pois sabe por que vim para cá. Novamente me chamou, mas permaneci em obstinado silêncio. Na terceira vez, seu tom era ríspido. Senhor, estou meditando, gritei em protesto. Sei muito bem como está meditando, disse meu guru em voz alta, com sua mente dispersa como folhas numa tempestade. Venha cá. Contrariado e desmascarado, encaminhei-me tristemente até ele. Pobre menino, as montanhas não podem lhe dar o que deseja. O mestre falou de maneira carinhosa, confortadora. Seu olhar tranquilo era insondável. O desejo de seu coração se realizará. Raras vezes, Sri Yukteswar se expressava por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente acima do coração. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um ímã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo, e eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasta visão esférica que percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante Highgate Lane e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando chegou ao portão aberto do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha visão panorâmica tremiam e vibravam como um filme acelerado. Meu corpo e o de meu mestre, o pátio com colunas, a mobília, o chão, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente. Assim como os cristais de açúcar, mergulhados num copo de água, diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma.
O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinitude de meu ser. Para além dos contornos esféricos nitidamente definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda que nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. A divina dispersão de raios jorrava de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias transfiguradas com auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparentes chamas. Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e em seguida o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do empíreo como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Amrita, néctar da imortalidade, pulsava através de mim com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, Om, a vibração do motor cósmico. De súbito, o fôlego voltou aos pulmões. Com decepção quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar a seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência em consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu e disse com tranquilidade: Você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito que fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Fui buscar a vassoura. O mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada. A alma deve alegrar-se sobre os abismos cosmogônicos enquanto o corpo executa seus deveres diários. Quando Sri Yukteswar e eu saímos mais tarde para caminhar, eu ainda me encontrava enlevado em inenarrável arrebatamento. Enxergava nossos corpos como duas figuras astrais, movendo-se sobre um caminho ao longo do rio, cuja essência era de puríssima luz. É o Espírito de Deus que ativamente sustenta cada forma e força no universo. Mesmo assim, ele é transcendental e paira a sós no vácuo beatífico e incriado, além dos mundos dos fenômenos vibratórios, explicou o mestre. Os que alcançam a autorrealização na Terra vivem, à semelhança de Deus, uma existência dupla. Conscientemente executam sua tarefa no mundo e, todavia, permanecem imersos em bem-aventurança interior.